O provérbio diz, no mesmo livro: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Amém, meus amados? Amém. Eu estava pesquisando nesta semana e procurei lá qual era a parte do ser humano que seria mais contaminada. E aí eu tive uma surpresa. A parte, não vou aqui especificar as 5 partes do corpo, mas a segunda parte mais contaminada do ser humano é a língua. É a segunda parte mais contaminada do ser humano é a língua. Por isso que o provérbio diz aqui, 21 e 23, o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma da angústia. Há tanta gente angustiada por causa da língua. E Provérbios 18 e 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza, come do seu fruto. Amém, meus queridos? Amém. Deus abençoe, não a sua palavra, mas a nós que estamos aqui. Tá? E Tiago, ele fala sobre essa coisa tão pequena, esse membro tão pequeno que nós temos, que é a nossa língua. É um membro tão pequeno. E diz assim: com razão, disse Tiago, todos tropeçam em muita coisa. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito. É capaz de refrear todo o corpo. Quem nunca fez uma fofoca, quem nunca disse um mal de alguém, quem nunca espraguejou, e ainda de forma clássica, sabe aquela pessoa que espragueja com classe, né? Quem nunca murmurou, quem nunca proferiu uma mentira, e ainda que empresarial. Tem muita gente que conta uma mentira para se beneficiar, né? Para arrumar um emprego, para fazer tantas outras coisas. O emergencial, quem nunca discutiu e na discussão não feriu com palavras, quem nunca disse algo que não deveria ter dito. Todos nós tropeçamos em palavras. Tiago diz: se esse homem assim procede, ou se essa mulher assim procede, esse homem e essa mulher, ela é perfeita. Mas todos nós já
tropeçamos em palavras. Uma coisa mais difícil é pedir perdão. É ou não é? Uma das coisas tão difíceis de pedir perdão é terrível. Porque a gente nunca quer se humilhar. Não é verdade? A gente nunca quer se humilhar, não. Eu errei, mas não vou pedir perdão. Eu vou ficar assim mesmo e não quero nem saber. Custe o que custar, mas eu não vou pedir perdão. E tem coisas que eu já falei e tive que voltar atrás e pedir perdão. Porque eu sei que esse é o caminho. É errar e pedir, reconhecer que errou. E pedir perdão daquilo que fez. Essa semana eu tive que me retratar e pedir perdão. Não só essa semana. Um fato que aconteceu e eu liguei para o camarada e disse: tu me perdoa, estou me retratando aqui diante do meu erro que eu cometi, daquilo que eu falei que não deveria ter falado, né? Não deveria ter falado. Então é melhor não falar, é melhor ficar de boca fechada. Não é verdade? Parar, meditar, respirar. Será o que eu vou falar está certo, que não está? Então é melhor eu não falar nada, ficar quieto. Porque depois que sair daqui, tem duas coisas que a gente pode fazer: ou pedir perdão, ou então se atribular. Não é verdade? Ou então se atribular. Porque vai orar, não tem paz, fica angustiado. Por que eu fiz aquilo? Por que eu não pedi perdão? Mas deveria ter pedido perdão pelo ato que cometeu. Eu disse: meu irmão, me perdoa do que eu falei, não devia ter falado, mas me perdoa. Estou aqui me retratando. A hora que eu te ver, eu vou te dar um abraço, te dar um beijo se for possível. Mas eu tenho que me retratar. Eu errei, não devia ter falado isso, mas falei, enfim. Não é bonito assim, irmão, a gente reconhecer que errou? Mas vamos lá. Não precisa dar glória a Deus, só diz ai. Se não der para dar glória, diz ai, que está doendo. Né? A palavra de Deus é um bálsamo. É o bálsamo de Gileade. Deus dá surra, mas depois ele vem e consola. Né? Ele nos açoita, mas depois ele vem com um bálsamo de Gileade, passa nas feridas e está tudo certo. Estou seguindo para o céu. O meu destino é o céu, é para lá que eu quero ir. Né? E é assim que nós vamos caminhando. Olha só. O que faz uma pessoa usar a sua própria boca, às vezes para falar coisas que não convém. Olha só, 3 jovens foram orar em um monte. Em determinado momento pararam de orar e resolveram conversar um com o outro. O seu ponto fraco, cada um queria, os 3 jovens, queria contar aonde estava o seu ponto fraco. Porque cada um de nós tem um ponto fraco, tá? Cada um de nós tem um ponto fraco. E é nesse ponto fraco que o diabo vai lutar. Cada um de nós tem um ponto fraco. Nós que éramos do mundo, um que fumava maconha, o diabo sabe. Outro que era beberrão, outro que era mulherengo, o diabo sabe. E vocês acham que o diabo vai parar de lutar nesse ponto fraco do homem para tentar derrubar o homem? É nesse ponto fraco que ele vai lutar para derrubar o homem. E eles começaram a conversar. O primeiro disse: meu ponto fraco é que não posso olhar para as meninas da igreja,
que já penso bobagem, um deles falou. O segundo disse: o meu ponto fraco é pior, que o seu não posso olhar para rapaz da igreja porque tenho tendência para o homossexualismo. O terceiro disse: o meu ponto fraco eu não vou contar, porque é pior do que o de vocês. Mas, de tanto insistir, eles contou o ponto fraco. Aí ele contou. Está na língua. Eu estou, olha só, terceiro. Eu estou com vontade incontrolável de descer lá na igreja, descer aqui do monte lá na igreja e contar para toda a comunidade o que vocês acabaram de contar para mim. Os rapazes então disseram: vamos orar primeiro, pois ele, caso contrário, estaremos perdidos. Não seria esse o ponto mais fraco de algumas pessoas? Vamos refletir sobre o assunto. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mais encurtido, carregado de veneno. Tiago 3:8, quem pode ler para mim? Tiago 3:8. Está vendo como é que é as coisas? Começaram a contar os segredos um para o outro. E aí o outro disse: olha, meu, que eu tenho aqui controlado é a minha língua. Eu estou doido para descer do monte lá e contar para todo mundo o que vocês acabaram de dizer para mim. Parece que a tendência é dar uma coceira na língua. E tem gente que não para quieto enquanto não fazer uma fofoca. E ainda além de fazer uma fofoca, não, se fosse, não é para fazer, mas ele faz e ainda acrescenta o que não é. Ele acrescenta o que não é a fofoca que ele vai fazer. Outro vício, irmão. Olha, o irmão chega no mercado, uma caneta branca, ele está com a caneta assim no mercado. Está lá olhando a mercadoria, pega a caneta. O irmão que está no mercado olha para o irmão, já percebe e olha, o irmão está fumando. Olha só. Sabe como é que a fofoca onde vai? Ele vai na igreja e chega lá e fala para o pastor: pastor, eu vi o irmão lá no mercado hoje fumando um cigarro. Olha só, irmão, que tristeza. Que tristeza. Aí o pastor chama o irmão: irmão, está acontecendo assim, assim, assim. Eu disse: não, pastor, nunca fumei na minha vida. Porque o irmão que viu no mercado fumando, ele disse: não, pastor, uma caneta branca que eu tinha na mão, então de vez em quando eu botava na boca para pegar a mercadoria, pegava o caderno e marcava o valor, o preço da mercadoria. Sabe, a fofoca se alastra. Por isso que essa coisinha aqui, por isso. Eu acho que quando a gente fosse fazer uma fofoca, a primeira coisa que ia acontecer era a gente morder a língua, né? Quando fosse abrir a boca para contar uma fofoca, uma mentira, desse uma mordida na língua assim para ver o sangue correr. Irmão, não estou pregando só para vocês. Fique tranquilo. Fico tranquilo. Isso aqui, irmão, amanhã eu posso não estar dirigindo mais igreja, mas isso aqui vai servir para mim.
para que a gente não corra o mesmo risco. De qualquer coisa andar espalhando coisas que não são verdade. Quem achou Tiago 3:8, pode ler para mim bem alto, levantar, fique em pé e ler para mim Tiago 3:8. Queridas irmãs que sabem ler? Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Diz que a cobra, ela escolhe o veneno, né? Ela escolhe o veneno. E assim tem gente na igreja, irmão, que fica com o veneno debaixo da língua, pronto para qualquer coisa. Eu passei na Betel e aí muitos estão achando que eu saí da Betel, que eu fazia isso, cada daquilo, e não sabem na realidade a verdade. O pastor Beto coloca um homem para ser meu segundo. E quando eu vi esse irmão, esse segundo estava se levantando contra mim. Meu segundo se levantando contra mim. Começou a preparar umas panelinhas lá, uns irmãozinhos lá, umas irmãs que diziam ser de Deus, mas no fim não tinha nada de Deus. Essa gente que faz panelinha, sabe? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, nós temos que ser de Cristo. Não, eu sou mais do irmão Moisés, sou mais do pastor Antônio. Não existe isso. Eu sou de Cristo. A minha referência é Cristo. Claro que vocês têm que olhar para nós e ver, né? Se somos homens de Deus ou se não somos. E aí prepararam uma panelinha lá, uma panela, mulher, pá, e a igreja estava crescendo. A igreja estava crescendo e eles terminavam o culto, ele ia para a porta da igreja e se formava aquela panelinha e se levantando contra a minha pessoa. E fofocando pelas minhas costas. Aí uma bendita, abençoada, não sei se eu posso dizer isso, estava no meio dessa panela, chama o pastor Heraldo, que era o pastor na época, e diz: pastor Heraldo, o senhor dá um jeito no irmão Antônio, porque a igreja está se desviando tudo. Aí o pastor Heraldo, vamos dizer assim que é um santo aqui, e o pastor Heraldo, em vez de me chamar e conversar comigo, ele me liga: pastor Antônio, o que está acontecendo aí? O que estão me dizendo aqui? Que está se desviando todo mundo da igreja. Eu digo: se desviando da igreja? Que eu sei aqui, Deus está fazendo algo, está salvando aqui. Aí eu me revoltei com aquilo. Me revoltei. Ele ia sair de férias. Eu me revoltei com aquilo, com aquela maneira dele conversar comigo, que ele deveria ter me chamado no gabinete dele, perguntado, vir olhar, fiscalizar realmente se era ou se não era. Ele foi atrás da fofoca. Eu peguei e fiquei bravo com ele naquele dia. Isso era numa sexta-feira. Eu passei a mão no telefone e disse: pastor Heraldo, é o seguinte, estou largando a igreja hoje. Domingo eu estou largando a igreja. Ah, mas não faça isso, não, eu estou saindo de férias quando... Não, pastor Heraldo, é hoje. É hoje, estou largando a igreja, não quero mais. E ele veio no domingo para despedir, fazer a despedida do pastor. Irmão, quando ele chegou na igreja, ele teve uma surpresa, que a igreja não tinha mais banco para ninguém sentar. Não sabia. Não tinha lugar para ninguém mais sentar na igreja. Eu acho que naquele dia ele levou um barco, ele quis voltar atrás, eu acho. Não ia machucar e não ia. Eu disse: não quero mais. Por causa dos fofoqueiros.
Hoje estão tudo aí desviado, irmão. Tudo desviado. Aí esse irmão andava me procurando. Mas era tão fácil me achar, né? Era só perguntar meu telefone. Mas eu estou no Brasil, atacadista, na garagem. Quando eu vou entrar na porta, ele estava em pé. Ele disse: ô pastor Aldão, eu queria tanto ter um encontro contigo. Há tempo que eu queria falar com você e pedir perdão do que eu fiz com você, por tudo que eu cometi contra a sua pessoa. E ele me abraçou, eu abracei ele e disse: meu querido, fica em paz, fica sossegado. E depois daquela data para cá, ele mudou totalmente comigo. Onde me vê, me abraça. Para vocês verem, irmão, o que é uma fofoca, uma mentira, o que pode levar à ruína de uma pessoa. O uso disciplinado da língua. Você sabia que o maior problema da igreja de Corinto era o pecado social da língua? Foi necessário que Paulo tratasse esse problema com muita firmeza. Rogo-vos, porém, irmão, pelo amor, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1 e 10. Cara, isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Os irmãos estavam se reunindo para levantar contenda, fofoca entre os irmãos. E Paulo teve que ir lá e corrigir os irmãos, para que eles não cometessem esse erro, mas que em cada um deles tivesse o mesmo sentimento, o mesmo parecer, o mesmo falar, o mesmo agir. Um dos sinais que há na comunidade, na pessoa, na comunidade com a língua, precisamos de ser domada a divisão por causa das contendas. No caso de uma fofoquinha, isso pode gerar um transtorno muito grande na igreja, por causa de uma coisa supérflua que poderíamos ter evitado, porque isso traz prejuízo espiritual. E também pode levar à morte, tanto física como espiritual. Você conhece alguém que já esteve na igreja ou está desviado por causa de uma fofoca? Por causa de alguma coisa que levantaram contra essa pessoa e que não era verdade, que hoje a pessoa não voltou mais.
Se a gente for procurar, irmão, se a gente for procurar por aí pelo nosso bairro, tem muita gente assim ferida, muita gente machucada, que não quer mais nem saber de voltar para a igreja, por causa do bendito fofoqueiro, da bendita fofoqueira. Dói, irmão, dói falar isso, dói, mas é bom para nós não cair no erro de muitos que já caíram. Dói, não dá para dar amém, não dá para dar glória. Parece que o chicote machuca, mas é para machucar. Mas isso vai trazer benefício para a nossa alma, benefício para a nossa vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Para que nós não venhamos praticar erro e não, por causa de uma fofoquinha, uma mentira que a gente não sabe que é verdade. A gente colocar uma família, uma alma para fora da igreja. Esse problema também estava comprometendo a espiritualidade da igreja de Gálatas. Quando Paulo escreveu, as obras da carne são conhecidas. Olha só, quem faz contenda não está no espírito. Quem faz mexerico não anda no espírito. Quem diz que tem o Espírito de Deus na sua vida não faz isso. Aleluia. Não levanta contenda, não levanta mexerico, não faz esse tipo de coisas. As obras das carnes são conhecidas, as quais são dissensão, contenda, discórdia, facção, inimizade, porfia, ciúme, ira, que havia no meio do povo. Gálatas capítulo 5, 19 e 20. Tudo isso aqui, irmão, traz um prejuízo total na igreja. E que são obras da carne, a qual são dissensão, contenda, discórdia. Não, eu não quero que faça assim. Se eu tivesse aí, eu faria diferente. Não faria nada. Se eu estivesse na frente do trabalho, se eu estivesse ali, eu faria diferente. Não faria nada. Discórdia, né? Não, eu não quero assim. Vou fazer. As irmãs, no ciclo de oração, vamos fazer uma roupa padrão aqui. Vamos dizer assim, um azul e branco. Aí 10, 15 concordam. Aí 2 estejam. Não quero. Eu não quero essa branca. Essa coisa feia. Para que isso? Eu não vou fazer. Eu não vou botar essa roupa feia no corpo. Roupa azul e branco para quê? Discordando das coisas. Discordando do que é feito na igreja para o benefício do bom andamento da obra de Deus. Não faz assim porque está errado, não faz assado, não, tem que ser assim. Facção, inimizade, pessoas que só querem fazer inimizade, não faz amizade, não abraça. Só quer fazer inimizade com os crentes da igreja. Não, eu não quero amizade, porque amizade lá não presta. Aqui não presta, eu não quero amizade. Ciúme.
da irmã, porque a irmã só abraça a outra, não me abraça. Eu tenho ciúme por causa disso, por causa daquilo. Qualquer coisinha, ciúme. Meu Deus do céu. Que Deus nos ajude e nos dê da sua graça. Aleluia. Ciúme, ira. Pessoa irada. Qualquer coisinha já quer brigar, já quer meter, chutar o balde, como disse o outro, né? Chutar o balde. A ira, é irado, qualquer coisinha, já quer brigar. Não pode se dizer nada contra. Não pode, Deus o livre, se pisar no dedinho dele, já mostra a unha de tamanduá. Sabe o que é tamanduá, né? Tamanduá ele abraça aqui, ó. Tamanduá é um bicho grande. Ele abraça aqui, ó, mas quando ele abraça, ele já pega as unhas aqui atrás, aqui assim das costas, ó, e vem enterrando assim, ó. Só para ver o camarada gritar. Isso havia no meio do povo. E nós vamos terminar, depois a gente começa, a gente dá início isso aqui. Era bom que a igreja tivesse cheia, mas é nós mesmo que temos que ouvir, né? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Porque não é difícil, é como eu disse, a gente tem que parar e respirar. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí quando chegar no 10 ele vai, não vou falar não. É melhor eu ficar quieto e colocar no meu lugar, para que a bênção de Deus chegue na minha vida. Aleluia. Engana o seu coração. A religião desse é vã. Tiago 1,26. Né? A religião dessa pessoa é vã. Não tem o Espírito de Deus, não tem. Embora diga que tenha, mas não tenha, porque o Espírito de Deus não é contendeiro. Né, irmão? O Espírito de Deus não faz contenda com ninguém. O Espírito de Deus é paz, é longânimo, é amor, é benigno. E isso são frutos do Espírito de Deus na vida do crente. Isso são frutos que o Espírito de Deus gera na vida do crente. É amor, é ser misericordioso. Assim como Deus teve misericórdia de mim, eu também tenho que ter com alguém. Se eu quero que alguém tenha comigo, se eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, eu tenho que ter misericórdia de alguém, irmão. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Provérbio 13:10. Porque por tua palavra será justificado e por tua palavra será condenado. Mateus 12:37. Porque por tua palavra, por cada palavra que a gente solta, será justificado diante de Deus. E por tua palavra seremos condenados naquele dia. Amém, meus queridos? 9 horas. Eu queria ir até 9h30, mas não vou não. Deixa para outro dia. Que tem muita coisa para nós aprender. Dá para dizer ai? Ai, Deus. Você conheceu o pastor de Majax? Ai, Deus. Se não dá para dar glória, diz ai, Deus. E é assim. Não dá para dar glória, diz ai, Deus. Mas isso vai curar. Isso vai passar.
Amém, meus queridos? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Que Deus nos guarde. Que Deus nos abençoe. Tem muita coisa para nós aprender. E nós vamos continuar. Quem sabe na quarta-feira que vem nós vamos continuar esse estudo sobre essa coisinha tão pequena. É o menor membro do corpo do ser humano. Mas isso não é perigoso. Se a gente não cuidar, se a gente não domar, mais lá na frente a gente vai falar sobre o cabeça do cavalo. Tiago fala sobre isso. A gente para domar, não se ofenda com isso, não é eu que estou falando. É a Bíblia que vai falar isso aqui, sobre o cabeça na boca do cavalo. Se coloca para domar o cavalo e para guiar o cavalo. O cavaleiro é que guia o cavalo, não é o cavalo que sai. Se o cavaleiro monta em cima do cavalo e deixar, ele vai. Quem é gaúcho sabe muito bem isso. Quem já andou de cavalo sabe muito bem. Sabe como é que é. Mas aquele cabeço que a gente coloca no cavalo aqui é para domar o cavalo e puxar para a direita, puxar para a esquerda, e ele vai. Não se ofenda, não estou chamando ninguém de cavalo, por favor. É a palavra de Deus que diz que isso aqui é bíblico, que o cavalo ser domado. Não é que Deus está nos chamando de cavalo, não. É que se nós domar a nossa língua, nós vamos chegar no nosso destino, que é o céu. Amém? Amém. Vamos orar, vamos para casa, abençoado por Deus. Tomara que da próxima vez você venha. Eu não preguei essa palavra para correr com ninguém. Eu quero que você venha na próxima quarta. Não, eu vou na próxima quarta, meu André. Eu vou lá, porque a palavra do pastor Antônio, meu Deus do céu, foi assim, ó, mexeu comigo, está me divertindo, embora eu não faça isto. Escute, irmão. Como é que se não erra? Como é que a pessoa não erra? A Bíblia me dá muitas ênfases para que eu não erre na minha caminhada. Como? Eu aprendo com os homens da Bíblia que erraram a não praticar o erro que eles cometeram. É isso que a Bíblia me ensina. Eu vou fazer o erro de Davi? Não vou. Praticar o erro de Davi? Praticar o erro de Salomão? Não vou. Mas a Bíblia me adverte para não praticar isso, não fazer o que eles fizeram. Você entendeu? É isso que a Bíblia nos ensina. Eu vejo os erros que eles praticaram e eu vou olhar, meu Deus, mas como é que era isso? Não, eu não vou. Não vou praticar os erros que esses homens cometeram. Mas eu vou aprender com tudo de bom que eles fizeram. Tudo de bom que eles fizeram, eu vou aprender com eles. Coloque a tua mão no coração e vamos lá.